Olá pessoal, tudo bem? Passando hoje aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a MP 936 de 2020, né? Que entrou em vigor aí na data de ontem, foi publicada na data de ontem e que traz algumas mudanças sensíveis, né, nas condições de trabalho durante esse período de pandemia, durante esse estado de calamidade, né, no qual nós nos encontramos. E ela traz algumas modificações, algumas implicações, né, que é importante a gente conversar um pouquinho. Me parece que até o presente momento foi a medida provisória mais razoável, né, que o governo editou, uma medida provisória que concede uma alternativa às empresas e, todavia, não desampara por completo também o trabalhador. Então, neste momento, me parece que são medidas razoáveis, né, que foram aí determinadas ou pelo menos facultadas. A MP ela tem um texto uma redação talvez um pouco confusa, não na redação, mas na sua estrutura, né? Mas dá pra gente tentar resumir, o objetivo hoje é esse, simplificar, tentar resumir um pouquinho dos principais pontos dessa MP para atualizar vocês, para de alguma forma auxiliá-los a acompanhar. Vai dizer que tudo que eu vou colocar aqui são algumas primeiras impressões minhas, algumas coisas que inclusive partem da minha forma de pensar, né, e que podem ser modificadas. Nós, como seres pensantes, podemos mudar de opinião sempre, né, como é algo muito novo, é algo inédito, que a gente ainda não conhecia, né, nunca passou por isso, então pode ser que as interpretações sejam variadas, né, e estamos sempre abertos aí a alterar. Mas as minhas primeiras impressões serão essas que eu passarei a vocês, ok? Essa MP, gente, ela é calcada em dois pilares mais importantes, ela traz algumas outras questões, mas as duas questões mais importantes me parecem ser a redução de salário, né, a possibilidade de reduzir o salário do empregado e a possibilidade de suspender o contrato de trabalho do empregado, né. Todas essas ou ambas essas opções, né, seriam realizadas pelo empregador, mas teriam um subsídio, um aval do governo como forma de complementar a renda do empregado, como forma de auxiliar nesse aspecto aí, para não deixar o empregado desprovido das questões referentes, atinentes à sua própria subsistência, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre então a redução de salário. A redução de salário permitida pela MP 936, gente, ela está atrelada a uma redução de jornada de trabalho, né? E aí poderia haver a redução de 25%, 50% ou 70% da jornada do empregado e do seu salário correspondente. Então, também reduziria 25%, 50% ou 70% do salário do empregado nessas situações, a depender de quanto da jornada foi reduzido. Então, vejam que é proporcional a redução da jornada à redução salarial, perfeito? Quando há essa redução salarial, ou quando há essa redução da jornada, o empregado então promoveria essa redução também salarial. Paralelamente, todavia, o empregado ele seria beneficiado, ele poderia pleitear e pleitearia, né, será abrangido por um programa que o governo cria, que é um benefício que vai complementar essa renda que ele perde a partir do momento que se tem essa redução da jornada. Como que funciona? Esse benefício, gente, vejam, ele não é o seguro-desemprego, mas ele é calculado tendo o seguro-desemprego como referência. Então, não significa dizer que está sendo liberado o seguro-desemprego ao empregado, não é isso. Ele utiliza o seguro-desemprego como referência ou como base de cálculo para se atingir o valor que o empregado terá direito, tranquilo? Então, como que funciona? Vamos pensar no empregador, por exemplo, que vai reduzir 50% da jornada de trabalho do seu empregado. Então, via de consequência, ele pagará 50% do salário deste empregado. Os outros 50% serão pagos pelo governo, mas serão pagos 50% integralmente? Não. O governo vai calcular
quanto que este empregado teria direito de receber de seguro-desemprego, perfeito? Então, por isso que o seguro-desemprego é a nossa base, é a nossa referência. Então, vou verificar quanto que esse empregado teria direito de receber a título de seguro-desemprego. X. Então, sobre esse X, o governo aplica a alíquota restante de 50%, que é o que ele precisa complementar. Então, ele vai ganhar 50% sobre o que ele teria direito de seguro-desemprego do governo. E 50% do seu empregador normal, 50% do seu salário. Se faz a opção, por exemplo, pela redução de 25%, então o empregador paga 75% do salário, correto? Porque ele reduziu 25%, e o governo paga esse benefício no importe de 75% sobre o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito a receber naquela ocasião. Percebem? Entendem isso? Então, ele não complementa os 75% integralmente. Ele pega esse 75% que fica a cargo do governo, mas ele aplica na base de cálculo, que é o valor que o empregado teria direito ao seguro-desemprego. Entendem? Tranquilo? Vanessa, todo contrato, todo empregado pode estar sujeito a essa medida? Vejam só, via de regra, todos os empregados. É um questionamento muito frequente se os domésticos, por exemplo, entrariam. Todos entrariam, inclusive os domésticos, porque desde 2015 recebem o seguro-desemprego e fazem parte de um grupo que podem, então, receber esse benefício. Os aposentados, todavia, não. Se o empregado está na ativa, mas é aposentado, ele pode até ter a redução e o empregador pagar a parte dele da redução, mas ele não vai ter o benefício recebido pelo governo. Ele pode fazer parte da redução, ele vai ter seu salário reduzido, mas ele não vai ter esse complemento de governo, tá? A MP, ela só não se aplica mesmo ao pessoal da administração pública. A iniciativa privada, com essas variações, ela acaba se aplicando. Entendem, tá? Então, o aposentado, ele pode fazer parte da redução, pode ter jornada, salário reduzido, todavia ele não recebe o complemento do governo porque ele já está recebendo a aposentadoria que é paga pelo governo, tá? Seria mais ou menos essa a lógica. Então, todo mundo pode, num panorama mais genérico, todos poderiam. Todavia, a MP, ela prevê o seguinte: aquele que recebe até 3 salários mínimos, e aí tá 3 mil e pouquinho na MP, né? E aquele que recebe mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que hoje é aproximadamente R$12 mil para a gente facilitar. Então, aquele que recebe até 3 salários mínimos e aquele que recebe acima ou igual ou acima de 2 vezes o teto da Previdência, que é o chamado trabalhador hipersuficiente, né, que tem um diploma de ensino superior e etc., esse pessoal que está nesses extremos, eles podem ter a redução de jornada, inclusive mediante acordo individual. Então, reduz a jornada e reduz o salário mediante acordo individual. O pessoal que está neste meio, entre 3 salários mínimos e até 2 vezes o teto da Previdência, né? Em termos práticos, entre 3 mil e pouquinho e até quase 12 mil, quem está nesse meio salarial, pode fazer parte desse programa, desde que isso seja acordado, todavia, em negociação coletiva. O individual para este pessoal que está no meio só poderia para a redução de 25%. A redução de 25%, inclusive para eles, pode por acordo individual. Para a redução de 50% ou 70%, só por negociação coletiva. Tá certo? Então, resumindo, quem ganha até 3 salários mínimos e mais do que 2 vezes o teto da Previdência, por acordo individual pode reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada e do salário. Para quem ganha entre 3 salários mínimos e até 2 vezes o teto da Previdência, por acordo individual só pode ter a redução de 25%. Por negociação coletiva pode ser de 50% ou 70%. E é aqui, gente, que se questiona a constitucionalidade dessa medida, né, que tem sido discutida. Por que isso se questiona? Porque o artigo 7º da Constituição, constitucional, portanto, né, ele diz que o salário somente poderá ser reduzido mediante negociação coletiva. O salário é redutível, salvo negociação coletiva. E essa MP traz essas hipóteses de alteração individual por acordo individual, né? Então, quem recebe até 3 e mais do que 12 mil, mais ou menos, poderia individualmente negociar o salário de 25%, 50%, 70%. Então, há essas possibilidades de negociação individual. E aí se questiona a constitucionalidade dessa medida.
A rigor, a minha opinião, a rigor, sim, a gente pode até dizer que é inconstitucional. Todavia, gente, o período que nós vivemos é um período muito específico, né? Que a palavra de ordem tem que ser bom senso. Às vezes, ou é isso, ou é a demissão do empregado, né? Então, assim, é uma medida que ela vai impactar no salário do empregado? Vai. Se a gente simular com essa forma de cálculo que eu falei para vocês, a gente vai ver que o empregado acaba perdendo um pouco, né? Todavia, qual é a justificativa do governo para defender a constitucionalidade? É o fato de que o salário hora do empregado não reduz, pelo contrário, ele até aumenta. Porque o empregado, por exemplo, que trabalhava 8 horas e ganhava um salário mínimo, ele vai agora trabalhar 4 horas e vai ganhar esse... Aliás, o salário mínimo sempre vai ganhar, tá, gente? Ele é garantido. Vamos mudar o exemplo. O empregado que ganhava 2 salários mínimos e trabalhava 8 horas, ele vai passar, por exemplo, numa redução a 4 horas e vai ganhar quase que 2 salários mínimos, porque ele vai ganhar uma parte do seu empregador e uma parte do governo. Não vai alcançar a totalidade se a gente fizer os cálculos certinho, mas a perda vai ser pequena, Então, assim, o valor da hora dele, ele vai trabalhar metade e vai ganhar quase que a mesma coisa. Então, a justificativa do governo para defender a constitucionalidade seria essa, que o valor do salário hora não alterou, né? É claro que isso é uma questão de interpretação, porque a Constituição fala que o salário é irredutível, não necessariamente o salário hora. Mas, como eu disse, nós vivemos um período de pandemia, um período muito específico, que a ordem é o bom senso. Então, não sei, eu não acredito que vá ter uma interpretação negativa sobre a aplicação dessa MP a posteriori. Se a empresa quer ter absoluta segurança para a aplicação dessa medida, então faça a redução por meio de negociação coletiva, que aí não haverá discussão alguma. Se estiver por meio de negociação coletiva, é uma tranquilidade completa para a empresa, né? Agora, se o sindicato não concorda, se a negociação coletiva se mostra inviável, há a possibilidade pela MP do acordo individual. O que a gente tem visto de orientação, que a gente tem conversado se a empresa quer, por exemplo, fazer isso por acordo individual, então ela faz o pagamento da parte que compete a ela, calcula quanto que o governo pagará para o seu empregado e aquela perda que o empregado terá, que normalmente é uma perda pequena, ela paga como indenização, ela complementa. E aí o empregado, a fim de que o empregado não tenha nenhuma perda salarial. Opcional para a empresa, né? Opcional. Aliás, a própria MP, ela traz essa figura desse auxílio complementar, né? Para determinadas empresas que têm um faturamento alto, que elas estão obrigadas a fazer esse auxílio. Mas as demais podem optar por fazê-lo, né? Se eventualmente se sentirem inseguras para aplicar a MP por essas questões jurídicas que acabam sendo levantadas e discutidas. Então, são 2 alternativas para uma segurança completa. Ou faz tudo via sindicato, ou faz o acordo individual, mas assegurando que o empregado não tenha perda salarial. A Vanessa, não quero fazer a MP da forma que ele está, pagar o percentual que me é correspondente para o empregado e deixar o governo pagar o restante da forma que está sendo proposto. Ok, como eu disse, é um risco que está sendo, que se está correndo, né? Mas não acho também que será visto com maus olhos pela Justiça do Trabalho, porque às vezes é a medida de socorro, né? É um período específico. É que a gente acaba pensando que a gente não pode sucumbir, né? E acatar inconstitucionalidade. Então, é uma faca de 2 gumes, a gente tem que olhar isso com um pouco mais de neutralidade. Como eu disse, a rigor, a minha opinião, é inconstitucional. Me parece que é forte a arguição de inconstitucionalidade. Todavia, isso está fora de cogitação? Poxa, neste momento que nós vivemos, neste momento onde o que se prioriza é a saúde e a vida, talvez não esteja, tá? De toda forma, se não há segurança completa, se há um receio, há alternativas para se buscar fechar também essas brechas, essas lacunas aí e lá para frente evitar qualquer discussão como essas que eu falei para vocês. Beleza? Tranquilo? E a suspensão? Uma coisa, a redução de salário, gente, ela pode ser por até 90 dias, tá bom? E a suspensão, que seria essa segunda medida?
A suspensão do contrato, gente, ela perdura por até 60 dias, tá? Por até 60 dias. E essa suspensão é o fato de que o empregado vai ficar em casa, sem trabalhar. Ele vai receber integralmente o valor do seguro-desemprego que ele teria direito, e nas empresas que têm um alto faturamento, ele vai receber 70% pelo governo, a título não, né? Sob a referência do seu seguro-desemprego, e os outros 30% a empresa que vai ter que pagar, que é esse auxílio que ela vai dar, tá? Mas os empregados de empresas que não têm um faturamento muito elevado, eles receberão 100% daquilo que receberiam caso utilizassem o seguro-desemprego. E aí vocês vão me questionar: então se lá na frente ele for demitido, ele perde o direito a acessar o seguro-desemprego? Porque a gente sabe que o seguro-desemprego tem algumas carências e etc. Não, não perde, exatamente pela distinção que eu fiz lá no início. Esse benefício não é um seguro-desemprego. Ele o tem como referência, mas ele não é o seguro-desemprego. Entendem isso? Tranquilo? E aí a mesma coisa, pode ser acordo individual ou coletivo, a depender da faixa salarial que o empregado está localizado, tá? Vale dizer que tanto as medidas de redução de jornada quanto as medidas de suspensão, muito embora tenham esses prazos máximos estipulados, a partir do momento em que for encerrado ou cancelado o decreto de calamidade pública, para de valer todas essas medidas e volta-se ao status quo, né, ao estado normal naturalmente. Tranquilo? Acho que é isso, então, de redução e de suspensão. A medida ainda prevê uma questão de estabilidade, né? Se essas medidas forem aplicadas, o empregado se mantém estável no emprego e depois se mantém estável pelo período correspondente. Se ele ficar, por exemplo, 2 meses, depois ele terá mais 2 meses a partir do seu retorno de estabilidade, os períodos respectivos. A MP estabelece uma indenização diferenciada caso o empregado seja dispensado ou demitido neste período, né, o que acaba de certa forma ocorrendo. Fora essa MP, nós temos a outra MP Vale 927, né, sobre a questão de férias, utilização de banco de horas, antecipação de férias, antecipação de feriados, que são coisas que ainda permanecem como válidas também já da outra MP, né? Essa traz mesmo mais essas duas medidas como principais, a redução de salário e a suspensão de contrato. E aí tem ainda uma dúvida que tem sido também frequente, que é se essa suspensão de contrato está condicionada à concessão de um curso. Aliás, a própria MP fala disso, que é uma medida que existe lá na CLT, né? Que é possível você suspender o contrato do seu empregado para fim de capacitação, desde que a empresa conceda curso. No meu ponto de vista, são coisas distintas, até porque essa medida prevista na CLT, e a MP veio dizendo que os cursos podem ser online, né, naturalmente, essa que está na CLT, que tem que ter a capacitação do empregado, ela tem requisitos diferentes dessa suspensão que a MP traz agora. Então, eu acho que, embora a MP tenha tratado ao final sobre a questão dos cursos, que eles podem ser telepresenciais, etc., não entendo que sejam a mesma coisa, né? Acho que são 2 tipos de suspensão diferentes, tá? Essa suspensão básica que eu falei há pouco, ela pode ocorrer independentemente de existir curso ou não, tá certo? De se conceder ou não curso aos seus empregados. Eu acho que é basicamente isso, um vídeo curto, um vídeo mais rápido, mais para dar ciência, para que vocês possam acompanhar as mudanças. A qualquer momento isso pode ser alterado, né? A gente está numa situação de instabilidade muito grande, mas eu me mantenho à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, né? Que tenhamos todos bom senso, cuidado e também muito carinho para analisar essas questões, né? Pensar na saúde financeira da empresa, na manutenção de empregos, que aliás é o nome do programa, mas pensar também na saúde do empregado, na proteção à sua integridade física e à sua vida, né, que eu acho que são valores ainda mais importantes, tá bom? Um beijão no coração de todos, fiquem todos com Deus.